No coração da Califórnia, existe uma casa que desafia toda a lógica e compreensão. A construção desta mansão começou em 1884 e durou ininterruptamente por 38 anos, até a morte de sua dona, Sarah Winchester. Com mais de 160 quartos, a mansão é um verdadeiro labirinto, com escadas que não levam a lugar algum e portas que se abrem para o vazio. A mansão Winchester conta com 20 mil galões de tinta usados, 10 mil janelas, 2 mil portas e mais de 47 lareiras. Tudo isso foi o resultado da mente incansável de Sarah Winchester, herdeira da fortuna das armas Winchester. Após a trágica perda de seu marido e filha, Sarah se dedicou a essa construção incessante, guiada, dizem alguns, pelos espíritos dos mortos, pelas armas que seu marido fabricava. Mas o que realmente motivou Sarah Winchester a construir essa casa de forma tão incessante e peculiar? Vamos explorar os mistérios, as lendas e a história dessa mansão fascinante. Bem-vindos à Mansão Winchester. Com certeza, você já ouviu falar nos rifles Winchester, certo? Bom caso não. Winchester é um termo abrangente que descreve uma série de rifles de repetição por ação de alavanca que foram fabricados pela Winchester Repeating Arms Company, que foi usado extensivamente nos Estados Unidos durante a última metade do século XIX. A primeira arma de fogo produzida pela empresa foi o famoso rifle Winchester Model 1866, que se tornou um dos rifles mais icônicos da história americana, especialmente durante o período do Velho Oeste, que teve como finalidade ocupar as terras indígenas. Não preciso nem dizer que essas armas foram usadas para tirar muitas vidas ao longo dos anos, certo? Bem, além de serem famosos por conta de seus rifles, muitos dizem que a família Winchester passou a ser assombrada pelos espíritos das pessoas que foram vítimas de suas armas. Esses boatos vieram à tona durante a construção da famosa mansão Winchester. Sarah Winchester era uma jovem casada com o magnata da indústria de armamentos William Wirt Winchester. O casal tinha uma filha que se chamava Annie Winchester. Tudo estava bem na vida de Sarah, até que Annie, sua filha, faleceu decorrente de uma doença rara. Sem dúvidas, Sarah ficou abalada, mas tudo veio a piorar quando William Wirt veio a falecer de tuberculose 15 anos após sua filha. Sendo assim, com a morte do marido, Sarah herdara aproximadamente os 20 milhões de dólares, que atualmente é o equivalente a mais de 500 milhões de dólares, e 50% da empresa Winchester Arms. Milionária e sozinha, devastada por suas perdas, Sarah decidiu se consultar com uma médium para saber o que fazer com tanto dinheiro e talvez encontrar até um rumo na sua vida, né? Quando a conversa com a médium, não temos muitas informações sobre o teor dessa conversa. O que sabemos é que durante o bate-papo, a médium conseguiu contatar o marido falecido de Sarah. Nisso, o marido disse para Sarah que ela devesse se mudar, deixar sua casa em New Haven, Connecticut, e mudar para a Califórnia. A mulher, claro, ficou relutante no início, mas agora vou dar uma opinião minha, ok? Sarah era uma mulher muito estudada e inteligente. Sempre frequentou as melhores escolas e até mesmo falava 4 idiomas. Ela ter ido procurar a médium pode significar que ela estava sendo atormentada, que de certa forma sabia que sua família era amaldiçoada de alguma forma. Minha opinião complementa-o com o que o marido teria dito em seguida. Ele teria dito para ela
que usasse o dinheiro que tinha herdado para construir uma casa que abrigasse os espíritos das pessoas que foram vítimas de suas armas. Senão, a mulher seria assombrada por elas. Basicamente, a casa seria um local para abrigar essas almas e acalmá-las. Sendo assim, em 1884, Sarah comprou uma pequena casa inacabada, em San José, na Califórnia, e contratou 18 pessoas para trabalhar na expansão da mesma. Esses trabalhadores trabalhavam dia e noite devido à falta de um planejamento e de um arquiteto para direcionar e planejar melhor a construção. A casa foi construída de forma totalmente aleatória, dá de imaginar a bagunça, né? Os quartos foram adicionados às paredes externas, resultando em janelas com vista para outros quartos. Múltiplas escadas foram adicionadas com tamanhos diferentes e que sobem vários níveis e terminam abruptamente em lugar algum. A casa possui ainda portas que se abrem para paredes sólidas e corredores sem saída. Na virada do século, a mansão chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, 10.000 vitrais, 2 porões, 3 elevadores e 600 portas. Ao todo, leva cerca de 4 horas para visitá-la por inteiro. Lustres de ouro e prata davam um ar de elegância à mansão. Dezenas de vitrais luxuosos, criados pela Tiffany & Co., foram implementados nas paredes. A mansão demorou cerca de 38 anos para ficar pronta. Agora que já conhecemos um pouco da história por trás da construção dessa mansão, vamos falar sobre os relatos sobrenaturais que a envolvem. Lembrando que o que vamos falar aqui são apenas teorias e suposições, pois Sarah nunca veio a público para falar sobre o que estava acontecendo dentro da mansão e na vida dela. O que conhecemos do sobrenatural dessa casa foi contado pelos trabalhadores. Segundo esses funcionários, Sarah tinha encontros praticamente diários com médiuns ali da região. Tudo isso para que ela pudesse se consultar com os chamados bons espíritos. Isso era feito para que esses espíritos bons apaziguassem as coisas com as almas das vítimas das armas Winchester. Além disso, a casa possuía 13 banheiros, mas apenas um funcionava. O que dizem sobre isso é que o intuito disso era confundir qualquer fantasma que desejasse abrir a torneira. Além disso, Sarah dormia em um cômodo diferente todas as noites, talvez com o intuito de não ser assombrada à noite enquanto dorme. Outro relato que ficou muito famoso é que Sarah usava passagens secretas para se locomover com a finalidade de não ser seguida por nenhum espírito. Bem macabro, né? Aparentemente, a mulher estava sendo tão atormentada que teve que mudar completamente seu estilo de vida. Como mencionei anteriormente, imagina: você dentro da sua própria casa, não se sentir seguro para dormir no seu quarto por mais de uma noite. Ter que trocar toda a noite. Nem imagino o que ele poderia estar passando. Em setembro de 1922, Sarah veio a falecer em decorrência de um problema cardíaco. A milionária deixou todos os seus pertences pessoais para sua sobrinha mais próxima, Marion. No entanto, a mansão Winchester nunca foi mencionada em seu testamento. Marion decidiu leiloar o imóvel, após os avaliadores o considerarem inaproveitável devido ao seu estranho planejamento e aos danos causados por um terremoto que ocorreu em 1904. Após a casa ser esvaziada por completo, um investidor local a comprou por $135 mil, e 5 meses após a morte de Sarah Winchester, a mansão foi aberta ao público. Em 2016, um sótão foi descoberto, e nele havia um órgão de bombeamento, um sofá da era vitoriana, uma máquina de costura e várias pinturas. Desde sua morte, pouco foi descoberto sobre Sarah Winchester, pois ela nunca deu nenhuma entrevista e nem deixou algum relato por escrito. Atualmente, a mansão Winchester está aberta para visitação e atrai diversos turistas que buscam por experiências sobrenaturais.
Você teria coragem de passar uma noite nessa mansão? Bom, além disso, acredito que todos já tenham visto, ou pelo menos ouvido falar dos filmes que foram inspirados por essa história, certo? O local foi palco para diversos filmes de terror, incluindo o filme baseado na história, chamado A Maldição da Mansão Winchester, estreado em 2018. Chegamos ao final desse vídeo pessoal, mas antes de encerrar, gostaria de dar a minha opinião sobre o caso. Pesquisando para a criação do roteiro, eu fiquei bem animado para gravar, editar e postar logo, pois é um caso bem interessante. Apesar de não ter nada muito surreal como alguns casos sobrenaturais têm, esse é um caso bem pé no chão. Os relatos são consistentes e fazem sentido, tendo em vista todo o contexto e tudo o que aconteceu na época. Para quem acredita no sobrenatural, esse é um caso bem sólido, viu? Mas, e você? O que achou do caso e do vídeo? Deixe seu comentário, o like e se inscreva no canal se gostar do conteúdo. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!